Vamos lendo o texto. Lucas 24, 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que no alto sejais revestidos de poder. Abra sua Bíblia agora em Atos. Vamos um pouquinho mais para frente. Você vai encontrar Atos, João, Atos capítulo 1. Na verdade, capítulo 2. Vamos andar um pouquinho mais para frente, porque fica mais fácil depois a gente conseguir entender. Capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui, só até aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai, te adorar e bendizer o teu nome nesta hora, porque sabemos que tu és Deus no céu, Deus na terra e Deus até debaixo da terra. Todas as coisas estão nas tuas mãos e o Senhor tem poder, ó Deus, para dirigir todas elas e torná-las, Senhor, tuas, pelo teu próprio poder e pela tua própria graça. Senhor, e nós como igreja do Senhor precisamos de te ouvir nesta hora. Nós precisamos que os nossos corações estejam atentos, nossos ouvidos, Senhor, bastante perceptíveis àquilo que o teu Espírito quer falar conosco. Ó Deus, e ainda enquanto estivermos recebendo, também vai criando dentro de nós um dispositivo para armazenarmos bem, ó Deus, a palavra que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a deixarmos nossa mente e o nosso coração livres de toda ação, ó Deus, ou de todo pensamento que tenta, Senhor, roubar a nossa atenção. Mas que nesta hora, Pai, na mensagem onde tu estás falando conosco, nossa mente, nosso intelecto, nossas emoções, nossa razão, ó Deus, toda a nossa essência esteja voltada para aquilo que o Senhor quer falar, e o teu Espírito livre para falar ainda além daquilo, ó Deus, que podemos ouvir de uma forma audível, Senhor, mas ouvirmos no profundo da nossa alma. Fala conosco, Pai. Esse é o nosso maior desejo e a nossa carência, Senhor, para termos dias felizes contigo, é a orientação do Senhor através da tua palavra e do teu santo e maravilhoso Espírito, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei se vocês estão percebendo que nós estamos vivendo tempos novos. E eu posso até dizer que os tempos novos, eles não apenas estão sendo vividos neste lugar, no meio da igreja de Deus. Não. Um tempo novo tem vivido no meio da nação, das nações. O mundo está experimentando coisas diferentes. A moda é uma delas, os cataclismas, a degeneração da própria terra e os efeitos disso,
as calamidades que acontecem, assim como o surgimento de curas, de mudanças, tem sempre havido coisas novas. Mas, da maneira como tem acontecido, eu acho que ainda não havia acontecido. Tudo isso vai levando a gente a acreditar na aproximação do fim dos tempos, que é, na verdade, o cumprimento da que a palavra de Deus diz, que no final dos tempos, essas coisas estariam acontecendo. E Deus, bondosamente, nos deixa alertas para que a gente esteja preparado para o dia da nossa prestação de contas, ou o dia da nossa partida, ou o dia do fim dos tempos, e na verdade o início de um outro tempo. E queridos, tudo isso vai levando a gente a, em parte, se preocupar, em parte se alegrar, em parte organizar a nossa vida, o nosso coração. E aí então a gente entende que tempos novos estão acontecendo realmente. Isso leva a gente a uma consciência ainda mais polida, que é: se as coisas no exterior estão acontecendo no que diz respeito a novidades, dentro da igreja isso é uma coisa ainda muito mais ativa, porque na medida em que as coisas estão acontecendo do lado de fora, o próprio Espírito de Deus vai preparando a sua igreja, e as coisas novas também vão acontecendo aqui dentro. E é uma coisa bastante interessante, irmãos, que sempre que acontece uma coisa nova, há acontecimentos anteriores a essas ações. Deus, ele é muito bacana na sua maneira de agir, para nos preparar para os acontecimentos futuros, bons, eu creio neles, de Deus sobre a nossa vida. Se a gente parar para dar uma analisada no que diz respeito à história de Deus com o seu povo, a gente vai perceber que sempre diante de uma grande realização, Deus deixava um sinal. Por exemplo, quando Moisés se encontra com Deus numa sarça, foi algo miraculante, miraculoso, algo sem igual. Como que uma árvorezinha podia pegar fogo, não se consumir, e ainda sair uma voz de trás daquela árvore que conversava com Moisés. Diante disso, estava ali um grande feito a acontecer, que era o próprio chamado de Moisés na realização da obra e do ministério que ele tinha, que era libertar o povo. Quando a gente olha em sequência para as questões da libertação do povo do Egito, a gente percebe que primeiro Deus anunciou as pragas. E se a gente parar para analisar no que diz respeito à punição, Deus começa com pragas menos prejudiciais até chegar à praga da morte dos primogênitos. Ou seja, Deus revelando acontecimentos primários, ou revelando que alguma coisa estaria para acontecer, e então vence o fato consumado, que era a libertação do povo do Egito. É interessante também, quando a gente olha para Josué, eles estavam já para alcançar a terra prometida, e Deus vira para Josué e fala assim: manda que o povo faça um jejum, porque eu estou para fazer coisas novas no meio deles. E aí Deus Josué separa o povo, e naquela separação Deus prepara o povo para um novo tempo. Então, queridos, na verdade, isso é sempre muito bom nós estarmos atentos a isso. Quando alguma coisa diferencial estiver acontecendo na sua vida, é sinal de que coisas novas virão. E é tão interessante que até coisas prejudiciais vão nos levando, é como 1 mais 1 é 2. Por exemplo, você está vivendo uma vida triste, longe de Deus, abatido, envolvido com o pecado. E você está ali aprofundado no pecado, usufruindo e desfrutando do pecado. E até o momento em que você começa a perceber que o pecado ele já não está lhe trazendo prazer, ele
ele está lhe trazendo nojo. Isso é um ótimo indício, por quê? Porque o tempo da restauração está se aproximando. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante com uma pessoa que me procurou muito triste, porque havia acontecido uma tragédia muito grande na família dela. E eu criei que aquela tragédia era um anúncio de que coisas grandes viriam. E não passou muito tempo, o marido daquela minha irmã se converteu. São coisas que às vezes a gente não consegue dimensionar. Mas uma coisa que nós precisamos de entender é que Deus, Ele nos trata de uma maneira muito especial. E Ele, para que nós não sejamos pegos de surpresa, Deus Ele vem nos trazendo pontos, flashes, momentos em que a gente percebe que está para acontecer alguma coisa. Quantos aqui já não tiveram uma sensação ou a outra que eu vou dizer? Às vezes a gente tem aquela sensação de que parece que eu vou ganhar um presente, parece que eu vou ganhar uma coisa nova, parece que vai alguém chegar aqui com um carro novo para me dar uma sensação. Eu creio, irmãos, que esse tipo de sensação é o próprio Deus trabalhando na nossa vida espiritual, garantindo-nos coisas futuras que a gente ainda não consegue entender. Mas Deus está nos preparando naquele momento para realizações futuras, às vezes ministeriais. Por exemplo, a questão de sonho. Às vezes a gente sonha com uma coisa e é Deus nos preparando para realizações que Ele vem fazer no futuro. Então a gente tem que entender o quê? Que Deus anuncia coisas novas. Ou seja, antes que elas aconteçam, Deus te fala, ou Deus de alguma coisa faz com que você entenda que está por acontecer alguma coisa nova. E quando a gente olha para o que a igreja está vivendo nesse tempo, a conclusão que a gente vai chegando é que Deus está bem perto de realizar uma grande obra. E é por isso que eu li o texto de Lucas capítulo 24. Jesus ressuscitou e apareceu aos 12, separou a eles e disse o seguinte: olha, agora vocês precisam de ir e anunciar o Evangelho, ir e batizar os outros que crerem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora tem uma coisa muito importante: vocês precisam de permanecer em Jerusalém, a cidade aqui é Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles sabiam das promessas, sabiam em parte. Enquanto as coisas iam acontecendo, eles iam entendendo, como aqui mesmo Jesus disse, que eles entenderam a palavra. Lucas diz que eles entenderam a palavra quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles. E aí, então, eles passaram a entender que realmente Jesus era o Filho de Deus, que haveria de morrer, que ressuscitaria, que apareceria e que estaria reinando para sempre, pelos séculos dos séculos. Mas o texto, então, chama eles para um tempo muito importante e muito interessante. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós sabemos a conclusão dessa história. Eles, 50 dias depois, estavam no local, em Jerusalém, numa casa, reunidos, orando, realizando algumas coisas importantes, e veio sobre eles o Espírito Santo. Eles foram batizados, foram cheios do Espírito, foram revestidos de poder, e eles então passaram a ir a multidões, anunciando o Evangelho em outras línguas, e as pessoas iam se convertendo, e não apenas eles anunciavam com palavras, mas havia um poder glorioso sobre eles, que aonde eles passavam, milagres aconteciam graciosamente, e sempre milagres acontecendo, e as pessoas foram entendendo que realmente o reino de Deus
Pois bem, quando nós falamos de coisas novas, o primeiro sentimento do nosso coração é em relação às nossas necessidades comuns. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de que isso, de novo, que o Senhor está dizendo, aconteça sobre a minha vida nessa esfera, nessa necessidade. Pastor, eu preciso de que um milagre aconteça, eu preciso de um emprego, eu preciso da resolução do meu coração, eu preciso de que o Senhor habilite o meu entendimento para que eu seja bem-aventurado nessa área. Eu preciso de que o Senhor me ajude a resolver essa causa que eu estou agarrado nela há tanto tempo e não consigo resolver. E aí então a gente começa a ouvir e a olhar para essa palavra, um tempo novo, como possibilidade de Deus de realizações profundas na minha vida. E isso é verdade. Deus tem um grande interesse em realizar coisas profundas na sua vida. É verdade. Mas o que o texto nos chama a atenção é que existe uma ordem de Deus, uma ordem saudável de realizações e de um tempo de novidade. Deus deixa aqueles homens 50 dias esperando pelo seu agir. E quando o seu agir chega, é bem verdade que o agir de Deus não alcançou a necessidade dos 12. O agir de Deus alcançou a necessidade do mundo. Então, quando Jesus disse, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, Jesus não estava falando de que eles receberiam o poder para que as necessidades deles fossem supridas, mas para que a necessidade do mundo fosse suprida. E aí, queridos, eu queria pensar com você rapidamente, porque nós ainda temos uma coisa bem bacana para fazer daqui a pouco, mas eu queria pensar com você, depois que a gente conseguiu entender essa questão aí da ação de Deus, em 3 motivos, 3 momentos em que Deus nos chama, ao que Deus nos orienta para que nós como se comportar diante das novidades que o Senhor está por fazer. Uma coisa muito importante, eu e você precisamos de crer que Deus está fazendo. Ele não vai fazer, Ele está fazendo. O reino de Deus não é uma coisa longe. O reino de Deus já existe. E Ele já se manifesta. E Ele já é uma verdade. Então Deus está realizando. Deus está trabalhando. Deus está contornando as coisas. Está fazendo de novo. E eu e você precisamos de crer finalmente nisso. Por quê? Porque é assim que a igreja anda. Crendo naquilo que o Senhor fez na cruz, faz hoje e fará amanhã. Lembrando para você que Deus não tem tempo. Deus é um Deus eterno. Não existe calendário para Deus. Para Deus tudo é tempo e tudo acontece na mesma hora. Coisas novas são sempre acompanhadas por momentos marcantes, é verdade. E é como eu disse, as pragas, a questão da própria ressurreição de Jesus, enfim, tudo vai sendo evidenciado. E aí então a gente para e faz 3 perguntas. Primeira, por que permanecer? Jesus disse, eu estou fazendo coisas novas e eu preciso que vocês permaneçam. Permanecer aqui, irmãos, tem alguns sentidos. O primeiro é permanecer em Cristo. Se eu desejo receber as novidades de Deus, eu preciso permanecer em Cristo. Assim como aquela parábola das 5 virgens e das 5 virgens prudentes e das 5 virgens imprudentes, nécias, que estavam diante da vinda do noivo e 5 não deixaram a sua vasilha ser cheia do azeite para ficar esperando, mas 5 foram atenciosos e deixaram.
E as 5 foram comprar, outras 5 que não tinham azeite, foram comprar azeite, o noivo voltou. E o noivo só achou as que estavam atentas. Eu queria falar uma coisa, queridos, muito importante sobre essa atenção. O tempo novo, ele tem trago uma coisa antiga à tona, que é acerca do novo nascimento. Quem vai morar no céu? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo? Quem não abandonou a Cristo. E quem não abandonou a Cristo? Quem o serviu em todo o tempo. Às vezes, irmãos, nós viemos para a igreja, encontramos aqui um povo bacana, uma música gostosa, uma mensagem boa, pessoas amigas, e achamos que esse lugar é muito bom para a gente ficar. Existe até um Deus que me abençoa e eu vou ficando por aqui. Só que o meu coração não está aqui. Meu coração está no mundo. Meu coração está no pecado. O meu coração ainda está preso a coisas muito materiais, muito humanas. E o tempo, irmãos, que nós não sabemos, ele vai chegar. O dia da nossa partida não está contada ou anotada numa agenda. Nós não sabemos. Mas o que precisamos é de estarmos atentos a que tipo de vida nós estamos tendo com Deus. Se eu tenho sede de Deus, é sinal que eu sou de Deus. Se eu abandono o pecado por causa de Deus, é sinal que eu sou de Deus. Se eu me desvio das propostas do mundo e do inferno, é porque eu sou de Deus. É porque eu nasci de novo. É porque algo de Deus realmente alcançou o meu coração. E não foi pela minha força, não foi pela minha ideologia, não foi porque eu encontrei pessoas boas, não foi porque a música é boa, não foi por causa que eu posso ter assim bons amigos, não foi. Foi porque o poder de Deus me alcançou e transformou a minha natureza. Irmãos, isso é muito sério. Transformação de natureza, irmãos, é abandonar por completo o hábito do pecado, da morte, e se agarrar por completo à nova vida de Deus. E quando a gente olha para a parábola das virgens nécias e das prudentes, nós encontramos que havia ali como se fossem 10 pessoas numa mesma igreja, mas 5 estavam pensando em outras coisas, e 5 estavam preocupadas com a chegada do noivo, e como é que elas estariam quando ele chegasse, como é que eles as encontrariam. Isso revela que havia uma grande necessidade de ter um coração verdadeiro, de deixar com que o Senhor tivesse todo o controle, todo o domínio, minhas escolhas, meus objetivos, minhas palavras, minhas motivações, minhas intenções, os propósitos da minha vida rumam para um único caminho, a glória de Deus, o louvor de Deus. Quando eu pego como um descuido, eu pego como uma fatalidade, como um pneu que furou numa viagem, mas eu paro, troco o pneu, boto o pneu novo, me levanto e avanço. Porque o pecado na vida do crente é um acidente, não é um hábito. E se eu quero desfrutar das coisas gloriosas, das novidades de Deus, eu preciso categoricamente entender que eu preciso de ser totalmente de Deus. É bom dizer novamente, ser totalmente de Deus não quer dizer não pecar. Não é isso que eu estou dizendo.
Ser totalmente de Deus é ter nojo do pecado que infelizmente eu ainda cometo. Porque o Espírito que está em mim me acusa e diz: você não deveria ter feito isso. E eu me arrependo, peço perdão para Deus, me coloco de pé e digo: para trás de mim, Satanás. Eu vou para frente, para Cristo, que é o meu alvo. Então, permanecer é uma coisa bastante interessante, porque permanecer me chama a uma vida permanente. É engraçado, né? Que é até diferente do permanente que as irmãs fazem no cabelo, que não fica permanente porcaria nenhuma. É só um momentinho, não é verdade? Aí passa lá e a raiz começa a crescer e o permanente não entrou para dentro do teu couro cabeludo para a raiz nascer permanente. Então, mudem o nome. Fala que era marroquina, chocolate, sabe lá os nomes que tem por aí. Mas o que é permanente? É uma coisa que permanece. E Jesus diz para eles: permaneçam. E Jesus diz que Jesus aconselha eles, por quê? Porque haveria de ver um tempo em que eles precisariam de estar no lugar e de estar ali esperando. A permanência, queridos, ainda nos leva a uma outra realidade muito bacana. Só permanece alguém que confia. Só. E às vezes nós temos o hábito de não permanecer. Deus nos chama para uma vida e nós não queremos permanecer nela, ou até nos descuidamos. Mas às vezes nos falta confiança. Parar e dizer: eu confio, por isso eu permaneço. Eu descanso. Só permanece quem descansa. E eu descanso. A Bíblia está repleta de chamados de Deus a homens de Deus, que Deus chama eles para que eles permanecessem. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quem que Abraão fez? Saiu e foi para onde? Para Canaã, para viver no meio dos cananeus. E ali Abraão criou Isaac, Jacó, José, até o dia em que houve fome na terra de Canaã, e eles foram transportados por José para o Egito. E ficaram ali 400 anos, e depois foram libertos, vocês sabem a história, por Moisés, e eles voltam através de Moisés e Josué para onde? Para Canaã, porque Deus um dia havia dito para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é isso, queridos? É a certeza de que Deus irá realizar o seu propósito. Permanecer é dizer: Senhor, eu não entendo, mas o Senhor é Senhor. Eu não consigo, Senhor, conceber tal fato. O problema, às vezes nós queremos, por conta da nossa inteligência, entender a dimensão de Deus, mas que não se pode se entender. Mas quando Deus me chama para permanecer com Ele, a minha escolha tem que ser: eu aceito, eu permaneço. Então, permanecer nos leva exatamente para essa questão. É uma característica de dependência, de descanso, de sossego. A atitude de alguém que guarda com fé o que foi prometido, o que está por vir. A ordem precisa de ser obedecida, ainda que fosse estranho. Olha só, irmãos. Jesus virou para eles e pediu a eles uma coisa meio estranha. Falou assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas Jesus antes disse para eles: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E depois disso: mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles poderiam dizer o seguinte: mas Jesus, a obra é urgente, não dá para a gente ficar quieto em Jerusalém esperando alguma coisa acontecer. Eu vou sair e vou fazer. E queridos, eu me lembrei de um momento muito interessante da minha vida, quando Deus, as pessoas começaram a dizer sobre o seminário para mim.
E eu pensei assim, a obra de Deus é tão urgente que eu não posso perder 4 anos da minha vida dentro de um seminário. Espera lá, no carro. Só que Deus foi me convencendo do contrário. E um dia alguém me disse assim: se você não fizer seminário, você nunca vai chegar aos lugares aonde Deus vai te levar se você fizer seminário. Então perca 4 anos agora. Se você acha que é perder, perca, para que Deus leve você a outros lugares. Então, queridos, às vezes a permanecer nos tira um pouco do senso de que é necessário permanecer. É necessário em alguns momentos não fazer nada. É necessário em alguns momentos obedecer, ainda que seja uma obediência estranha, mas Deus está te chamando para permanecer nele e deixar com que ele faça aquilo que só ele pode fazer. Aí, uma outra coisa bastante interessante é, ele diz e fala assim: permanecei em Jerusalém. Permanecei na cidade. A cidade era Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém, irmãos, é o palco de todo o acontecimento da manifestação de Deus. Por que o palco? É o cenário. Israel, Canaã, tudo aquilo ali é Jerusalém. Jerusalém não é a capital nacional de Israel, é Tel Aviv. Mas Jerusalém é a capital espiritual do mundo. Jerusalém é a capital espiritual do mundo. Tanto que você sabe que lá se reúnem os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Eles estão em Jerusalém. E ali totalmente envolvidos, sabendo que ali é que se descortina todas as coisas. Poderíamos dizer que Jerusalém era aqui, para os discípulos, o centro da vontade de Deus para que eles estivessem. E aí Deus então pede para que eles fossem para Jerusalém. O que Deus pode estar querendo falar conosco sobre essa questão? Preste atenção numa coisa, irmãos. Nós temos muitos lugares para estar. Muitos. Nós podemos estar fazendo a nossa vontade. Nós podemos estar fazendo a vontade dos outros. Nós podemos estar fazendo aquilo que a gente acredita ser de Deus. Mas estar em Jerusalém, eu entendo que é Deus dizendo o seguinte: eu tenho o centro da minha vontade para realizar. E eu desejo que você esteja no centro da minha vontade. E o que quer dizer o centro da vontade de Deus? É estar totalmente desprendido de tudo e de todos, para que Deus possa realizar com liberalidade aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Jerusalém, na verdade, a gente entende muito bem por que Jesus pediu para que eles estivessem ali. Porque Jerusalém era um palco nacional e estava ali vários povos, várias línguas, em vários momentos e motivos de adoração. E aí, quando o Espírito desce sobre eles, que eles começam a falar em outras línguas, as pessoas de vários idiomas, de vários países, começaram a entender que eles estavam falando das grandezas de Deus. E assim o Evangelho foi alcançando. Mas o que Deus nos chama nesta noite, se queremos viver o tempo do novo de Deus? Primeiro, permanecer nele, na sua vontade. Segundo, exatamente, entender que a vontade de Deus, ela precisa de ser cumprida cabalmente na minha e na sua vida. Nós não temos uma terceira opção. Não temos. Nós só temos 2 opções. Ou nós vivemos a vontade de Deus, ou nós vivemos a nossa vontade. E queridos, não vamos nos enganar. Nós estamos aqui para esclarecer e não para enganar. Então eu vou lhe esclarecer. Não queira contar com a ação
gloriosa de Deus se você não está vivendo no centro da vontade de Deus. Não queira. Não faça isso com você. Não se engane. Não se ludibrie. Não fique tentando tapar o sol com a peneira. Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, se você quer viver no mundo, viva o mundo. Porque não adianta você servir a dois senhores. Ou você vive no mundo e se dedique ao mundo e usufrua do que é do mundo, ou viva com Deus e desfrute do que é de Deus e o que Deus tem para você. Não dá para nós termos dois senhores. Ou há de amarmos um e aborrecer o outro, ou aborrecermos a um e amarmos o outro. E aí a gente tem que parar de querer se iludir e entender exatamente que Deus está me chamando e te chamando para um tempo novo. Mas esse tempo novo precisa de seguir um padrão que não é o nosso, é o padrão de Deus. É o padrão onde Deus é o Senhor e aonde eu preciso de estar totalmente no governo dele. Totalmente no governo dele. Então Jerusalém, permanecer em Jerusalém, tem esse significado de estar no lugar aonde Deus está. Ainda que eu tenha as minhas deficiências e as minhas falhas, mas o meu coração deseja ardentemente que Deus esteja no trono da minha vida, no governo do meu coração, dos meus sentimentos. É isso que eu desejo. O que eu desejo de verdade é viver a verdade de Deus. Amém? E por último, queridos, uma coisa que também nos chama muita atenção é permanecer em Jerusalém. Para quê? Para serem revestidos de poder. Irmãos, esse revestimento de poder aqui é algo realmente assim difícil de explicar, mas que nós precisamos de entender que é o tempo, é a ação de Deus programada sobre a minha e sobre a sua vida para realizações de coisas tremendas. O poder de Deus é quem opera os milagres. O poder de Deus é quem transforma corações. O poder de Deus é quem abre portas. O poder de Deus é quem estrutura vidas. O poder de Deus é que quebranta corações. O poder de Deus é que reedifica alguma coisa que está totalmente destruída e a torna como um castelo maravilhoso. Revestidos de poder para uma missão. E queridos, quando eu entendo que Deus está nos chamando para um tempo novo, eu entendo exatamente que, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de agir dentro de nós, precisamos de permanecer no lugar certo. Precisamos de permanecer na vontade de Deus. E automaticamente, isso é o que eu acho fabuloso. Eu dou um passo, eu me dedico, eu entendo o padrão de Deus, eu me coloco no lugar onde Deus quer, ainda que deficiente, algumas falhas, mas meu coração não seria por aquilo. E aí o poder de Deus vem sobre mim, como veio sobre eles, irmãos. Estavam aqui 120 pessoas santificadas, beatificadas, sem pecado nenhum? Lógico que não. Estavam aqui 120 pessoas que tinham as suas diferenças, os seus pecados, as suas questões, mas que estavam com o coração honesto diante de Jesus, diante de Deus, e dizendo: Senhor, faz alguma coisa, nós estamos aqui esperando a tua promessa. Joel havia dito isso, que o Espírito viria sobre toda a carne, os jovens profetizariam, os velhos profetizariam, os jovens falariam novas línguas. Então havia uma promessa, e eles estavam ali esperando essa promessa. E aí o que acontece? Deus envia sobre eles um poder. Às vezes, irmãos, nós achamos que o poder de Deus está em algum lugar. Eu vou lá no culto da irmã fulana de tal, porque lá tem poder. Eu vou lá na vigília daquela igreja, porque lá o fogo cai. Eu vou lá na metodista Esleana na quinta-feira, porque quando a irmã fulana de tal hora por mim, o fogo cai.
poder ali. Irmãos, poder é muito mais do que uma emoção. Poder é muito mais do que um arrepio. Sentir o poder. Poder é muito mais do que uma alegria momentânea. Poder é uma unção gloriosa que vem do altar do Pai. E quando chega em você, abala as suas estruturas. Não é que você sai pulando uma pipoca. Isso pode acontecer porque a nossa carne não suporta em alguns momentos. Mas eu não estou falando desse abalar. Eu estou falando de uma transformação genuína de vida. Eu estou falando de um poder que te encontra, que te acha estranho e que vai te santificando, te regenerando, te resgatando, te fazendo de novo, te tornando alguém que você, quando olha no espelho, fala: caramba, esse aí não sou eu, irmão. Poder de Deus é isso, irmãos. E às vezes nós queremos encontrar poder de Deus nas pessoas, quando o Espírito de Deus está nos chamando para permanecermos na sua vontade e recebermos deste poder. Era assim que era ministrado no Novo Testamento. Paulo chegava em determinadas situações, eles criam, vocês creem, vamos orar por vocês. Deus, Paulo orava e eles eram cheios do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque eles estavam permanecendo, porque eles estavam no centro da vontade de Deus, porque eles não eram perfeitos, mas porque eles já haviam entendido que com Deus a coisa é séria, que não dá para brincar de ser crente, que é exatamente a verdade de Deus que precisa de ser expressada. E aí então é derramada sobre a tua carne, sobre a tua vida, um poder que você começa a perceber que os teus pensamentos já não são os mesmos. A vontade que você tinha de praguejar não acontece mais. A vontade que você tinha de pecar, de prostituir, de falar mal, de fofocar, acabou. E você até procura: cadê aquela vontade? Cadê aquele negócio? E você não acha. Por quê? Porque você está cheio do poder de Deus, e você está revestido do poder de Deus. Aí, meu amado e minha amada, é inevitável que aconteça na tua vida. Sabe por quê? Porque onde você vai, a glória de Deus está, e ali o poder de Deus se manifesta, e as portas são abertas, os endemoniados caem, os enfermos são curados, o coração das pessoas são alegrados. Há novidade de vida. Por quê? Porque existe uma sequência. E a gente precisa de aprender de verdade. E deixar de meninice. Eu não digo vocês, mas nós somos solapados todos os momentos de meninices, de criancices espirituais, de uma manifestação de um poder que é meramente momentâneo. Nós vivemos um tempo atrás em que as pessoas caíam e quando levantavam do mesmo jeito. E eu dizia: Senhor, se for para eu cair e para levantar do mesmo jeito, eu não vou cair, eu não quero cair. E no dia que eu caí, irmãos, o Deus Todo-Poderoso foi que me derrubou. E naquele dia, Ele transformou coisas de verdade na minha vida. Eu falei: eu não quero cair porque está todo mundo caindo. Eu não quero, Senhor, eu quero ter uma experiência profunda contigo. Eu quero que o Senhor ministre profundamente no meu coração. Porque, irmãos, nós precisamos de conhecer bem quem somos. Porque aí então é que a gente começa a se disciplinar e começa a dizer: Senhor, eu quero experimentar o que de novo o Senhor tem para fazer na minha vida. Mas primeiro, Senhor, eu vou me colocar aqui. É o máximo que eu consigo, Senhor. Eu sei que eu deveria estar lá na frente, mas o que eu consigo, Senhor, é aqui. E o Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, eu tenho esse e esse problema, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. O Senhor conhece a sinceridade da minha alma. E é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero ficar no pecado, eu quero ficar na santidade. Algumas vezes ou outra eu acabo sendo pego de surpresa, mas a minha vontade verdadeira, o Senhor conhece, é viver contigo de verdade. E aí, queridos, o poder de Deus chega, o revestimento do Espírito chega, e as coisas gloriosas de Deus acontecem sobre a sua vida.
Amém, queridos? Estejamos preparados para esse tempo. Não negociando, mas deixando a nossa mente e o nosso coração bem atento àquilo que o Senhor está nos inaugurando. É tempo de novidades. Como é que eu vou participar delas? Como apenas um telespectador ou como um participante ativo? Feche os seus olhos. Santo Deus, nós te somos muito gratos pela oportunidade que temos nesta noite. Ó Deus, de ouvirmos a tua voz e de termos a orientação de que o Senhor está às portas e bate, e de que desejas fazer coisas gloriosas, tremendas, tanto, Senhor, para suprir as nossas necessidades comuns, quanto, ó Deus, para suprir as necessidades da nossa humanidade, do mundo, Senhor, através da verdade do teu Evangelho. E nós queremos, Senhor, nessa noite dar um passo, queremos permanecer, queremos descansar, queremos obedecer, queremos ir para o centro da tua vontade, queremos desfrutar da tua glória, queremos santificar o nosso coração, queremos lutar, ó Deus, contra, Senhor, as tempestades, Senhor, que o mundo tenta, ó Deus, contra nós queremos viver, ó Deus, a plenitude da tua glória, ó Deus, que estamos à disposição, para que só, se 50 dias ou mais, eu não sei quantos dias, mas, Senhor, estamos disponíveis ao agir do teu Espírito, para que sejamos revestidos a cada dia mais neste poder, para que o Senhor possa, de uma maneira ainda mais gloriosa, realizar os feitos preparados para nós através do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, e glorifica o nome maravilhoso de Jesus nas nossas vidas, pois oramos assim, certos da tua bênção, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.